Depois de 3 meses de temporada pós-mandato nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro volta ao Brasil nesta quinta-feira, em meio a expectativas sobre seu papel na oposição ao governo Lula. Bolsonaro saiu do país nos últimos dias do ano passado e viu de longe alguns de seus apoiadores atacarem as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro e teve o nome envolvido em uma série de problemas com a justiça. Os casos relacionados às eleições do ano passado que podem torná-lo inelegível já estão em curso. E a revelação sobre as joias recebidas do regime da Arábia Saudita pode complicar ainda mais sua situação nos tribunais e no meio político. Aí chega aquelas joias da Michelle, aquele brilho todo, 16 milhões e tantos. É uma coisa assustadora, isso assusta, Marcelo. E é isso que está assim derretendo. Porque ninguém está saindo de indefeso. Você não tem um aliado do Bolsonaro com coragem de defender o Bolsonaro. O retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil é o tema do Ao Ponto dessa quinta-feira. Neste episódio, conversamos com o repórter Gabriel Saboia, da sucursal do Globo em Brasília, e com a colunista Bela Megali. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 30 de março começa agora. Vem com a gente. Bela Megali, essa decisão sobre o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil foi um consenso entre os apoiadores dele? Carol, não foi um consenso. Aliás, está muito longe disso, muito longe de ser um consenso entre aliados, apoiadores e também integrantes da própria família Bolsonaro. Eu já cheguei a escrever no meu blog que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das pessoas que insistiu para que o ex-presidente permanecesse mais tempo nos Estados Unidos até a poeira baixar. Mas não adiantou. O Flávio Bolsonaro também via com certa parcimônia essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de voltar ao Brasil, mas ele decidiu que era o momento e, inclusive, entre parlamentares do PL, existe uma leitura de que o Bolsonaro deve ter recebido alguma sinalização de que não seria preso, pelo menos neste momento, porque eles relatam que o ex-presidente, de fato, tem pânico, né, dessa possibilidade. Inclusive, foi esse o maior motivo dele deixar o Brasil e embarcar para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, Carol. Esse medo de prisão ele é motivado em grande parte pelos problemas dele com a justiça. Agora, mais a existência de um terceiro conjunto de joias presenteados pela ditadura saudita. Como que esse caso tem sido tratado aqui pela Polícia Federal? Você noticiou hoje, quarta-feira, que até uma data para ele depor? Tem sim, Felipe. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convocado, foi intimado a depor a Polícia Federal na próxima quarta-feira, na sede da PF aqui em Brasília. E vai ser um depoimento curioso, porque ao mesmo tempo em que Bolsonaro foi convocado para depor às 14h30 de quarta-feira, também foi convocado o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, e atuou ali enviando o militar ligado à presidência para tentar recuperar aquele colar e os outros itens de diamantes avaliados em 16 milhões e meio de reais. Também tem o Coronel Câmara, que é o responsável pelo acervo privado do Bolsonaro. Ele era ligado ao gabinete presidencial e hoje continua como um dos 8 assistentes de Jair Bolsonaro como ex-presidente. Então vai ter um depoimento simultâneo na Polícia Federal na próxima quarta dessas testemunhas. A Polícia Federal diz que oficialmente tanto o Bolsonaro quanto o Cid e o Câmara, eles são tratados ainda como testemunha. Mas o que eu ouço de investigadores envolvidos diretamente no caso é que já tem um indicativo muito grande de que o ex-presidente deve ser indiciado por peculato. E você citou agora há pouco esse terceiro conjunto de joias que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, presente do regime saudita, e que está também em posse de Jair Bolsonaro. Joias, né, um conjunto que inclui Rolex, caneta cravada de brilhantes, entre outros itens, né, Felipe? E o que eu apurei também com a Polícia Federal é que está na mira deles a abertura de um novo inquérito que vai ter como foco a
relação entre o ex-presidente e o regime saudita. Eles querem entender por que Bolsonaro recebeu presentes de valores tão vultuosos, que somam quase 18 milhões de reais do regime saudita. E nessa esfera, né, no horizonte desse novo inquérito, o principal crime que está no radar da Polícia Federal, que precisa ser apurado, seria o de corrupção. E aqui o presidente Jair Bolsonaro já teve 2 encontros com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Ontem à noite, quando ele chegou aqui a Riad, teve um banquete logo que chegou. E agora, no início da tarde, ele teve uma primeira reunião já de negócio com o príncipe. À noite, ele tem outro jantar que o príncipe está oferecendo para os chefes de Estado e de governo que vieram aqui a Riad para participar do chamado Davos do Deserto. Ô Bela, você falou aí dessa possibilidade do risco de prisão, né, que assusta ou assustava aí os correligionários do presidente Bolsonaro. Essa possibilidade foi até discutida numa reunião prévia da Polícia Federal para tratar do esquema de segurança para a chegada do presidente em Brasília, né, a possibilidade até talvez de ele ser preso ao chegar no aeroporto, e aí traçou-se todo um esquema de segurança. Como é que foi o bastidor dessa discussão aí? Carol, foi uma reunião realizada na terça-feira entre a cúpula da Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do DF, autoridades do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Civil e também da Polícia Militar, para discutir esse protocolo de segurança em torno da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. E as autoridades debateram, sim, que pode existir um mandado de prisão, uma ordem de prisão em aberto que eles ainda não tenham conhecimento. E aí foi colocado para onde a gente levaria o ex-presidente Jair Bolsonaro se na hora que ele aterrissar, a Polícia Federal receber esse tipo de ordem de prisão que é expedida pela Justiça. O fato é que o tema foi tratado, mas não se chegou a uma decisão. A avaliação foi que, se de fato acontecer, de fato for expedida essa ordem de prisão, aí vão se discutir em que local o ex-presidente deve ser levado. Como ele é uma autoridade, um ex-presidente, ele tem direito a uma sala de Estado maior, ele não seria nunca levado para um presídio comum, Carol. Então teve esse debate e isso ainda é um tema que assombra o ex-presidente, a sua família e o seu entorno. Tem hoje uma avaliação de que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o governo Lula não tem segurança sobre o benefício de uma prisão do Jair Bolsonaro para o cenário nacional, que avaliariam que isso poderia tumultuar ainda mais o cenário nacional e até beneficiar em algum grau o Jair Bolsonaro, mas hoje tem uma insegurança muito grande entre os aliados e do próprio ex-presidente sobre o seu futuro, se ele pode de fato parar atrás das grades. Bela, na sua coluna ontem, quarta-feira, você até falou sobre esse certo mal-estar com a operação de segurança montada para a chegada dele. Alguns aliados até falaram que ele estava sendo tratado já como um presidiário, né? É isso mesmo, Felipe. Tem essa leitura de que o Bolsonaro ele deixou escancarado nas conversas que teve com integrantes do PL, com seus auxiliares, que estava muito irritado com esse protocolo de segurança que foi imposto ali pelo Distrito Federal, pela Polícia Federal e as outras autoridades. Porque ele se sente que chega no Brasil pela porta dos fundos, já que foi imposta ali uma rota alternativa, né, para ele desembarcar, e ele não chegaria pelo saguão principal, que foi o que ele planejou, né? O Bolsonaro pensava em fazer um grande retorno, com um saguão rodeado ali de apoiadores, até reeditar um pouco os tempos da sua campanha em 2018, quando ele era recebido nos aeroportos. Então era esse o objetivo do ex-presidente, chegar com muita pompa e circunstância, mostrando muito apoio popular.
mas esse protocolo de segurança frustrou qualquer plano do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele se sentiu muito irritado, está colocando isso na conta do PT, especialmente do ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já que a Polícia Federal está subordinada à pasta do Flávio Dino. Mas o fato é que eu falei com integrantes da Polícia Federal e o que eles apontam é que Brasília é um hub importante de voos domésticos, então que qualquer tumulto ou confusão no aeroporto de Brasília pode gerar um caos aéreo aí em uma série de cidades. Então o motivo central seria esse, Felipe. Bela, e que outras frentes preocupam os bolsonaristas? Essa possibilidade dele ficar inelegível é considerada provável ou factível? Carol, a minha apuração é que o PL já conta com o Bolsonaro como uma carta fora do baralho como candidato. E tem uma leitura de que a figura do Bolsonaro é muito melhor para o partido como cabo eleitoral do que como candidato também, porque o Bolsonaro, como mostrou na sua presidência, ele é uma figura incontrolável, que combina uma coisa e faz outra, ouve pouca gente, tem pouco tato político, mas tem um grande apelo popular. Então, hoje eu não enxergo ali na cúpula do PL, entre os parlamentares do PL, essa preocupação direta do Bolsonaro ficar inelegível. Essa preocupação eu enxergo do próprio presidente, que ainda tem, sim, ambições políticas e se vê e se coloca como o único nome capaz aí de derrotar Lula numa eventual futura tentativa de reeleição do petista. Mas o que eu vejo, inclusive, é até um certo alívio entre aliados de Bolsonaro, dele acabar ficando limitado mais a esse papel de cabo eleitoral. E vejo também muita empolgação em torno do nome da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que na leitura do PL traz os apoiadores, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não traz a rejeição. Bela, apesar de toda essa expectativa do PL, dos apoiadores, dos aliados, para que ele seja esse líder da oposição, até que ponto ele demonstra estar disposto a assumir essa tarefa de cabo, de voz da oposição da direita no Brasil? Olha, Felipe, essa pergunta é uma incógnita que ainda ninguém sabe responder por esse efeito surpresa que é Jair Bolsonaro. E o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, ele traçou um plano bem ambicioso para as eleições municipais de 2014, pensando no capital político do ex-presidente. Ele acredita que, com Bolsonaro rodando o Brasil, o PL pode ir de 300 e poucas prefeituras que tem hoje para quase 1.400. Só que o próprio Valdemar admite em conversas nos bastidores que não tem comando sobre o Bolsonaro, que ele combina uma coisa e faz outra. Então, o que eles estão tentando fazer é convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a ter um discurso mais centrado, focado aí no desgaste do governo Lula em relação especialmente à pauta da economia e não desenterrar fantasmas antigos, como ataques ao Supremo Tribunal Federal, o questionamento sobre o resultado das eleições. Mas a verdade é que ninguém acredita que esses apelos vão surtir efeito junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele faz o que ele dá na veneta. Bela Megali, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigada a você, a Carol e aos ouvintes. Obrigada, Bela. Um abraço. Gabriel Saboia, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. E o que pesou na definição dessa data para o retorno de Bolsonaro na véspera do aniversário do golpe militar de 64 e, teoricamente, no momento em que o presidente Lula, se não fosse a pneumonia, estaria fora do Brasil, na China? Pois pesou justamente o simbolismo dessa data, né? Tudo que representa esse momento da nossa política, esse jogo que envolveu a saída de Jair Bolsonaro do Brasil desde dezembro do ano passado, evitando assim passar a faixa presidencial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora se torna bastante simbólico que ele volte exatamente no momento em que o Lula não estaria no Brasil. Isso porque o partido dele, o PL, espera que ele retome em agendas, em atividades pelo país, esse posto de grande líder da direita, ocupando, digamos assim, essa espécie de vácuo na direita, de uma grande liderança deixada por ele mesmo quando saiu do Brasil em dezembro do ano passado. Então ele volta ao país nesse momento que não esperava dividir as atenções, os holofotes, o noticiário no Brasil com outra liderança,
ocupando esse espaço e não por acaso deve ser recebido pelos seus apoiadores com, digamos assim, uma certa pompa. O governo do Distrito Federal já divulgou especificamente um esquema de segurança montado só para a volta do Bolsonaro, pedindo para que as pessoas evitem o entorno do aeroporto de Brasília e também monitorando bastante essa chegada dele. Ainda não se sabe exatamente como o Bolsonaro vai encarar essa volta, se ele vai desfilar em carro aberto, quantas festividades vão ser realizadas ao longo do dia, se ele vai adotar uma postura um pouco mais discreta. Tudo isso ainda é um mistério até esse momento. O que se sabe é que a Polícia Federal vai estar acompanhando a volta dele por uma questão de segurança, um ex-chefe de Estado no aeroporto de Brasília, e essa data, voltando ao assunto, é bastante representativa, porque ele espera ter todos os holofotes em torno dele nessa volta ao Brasil. Saboia, quais são os planos do PL para o ex-presidente Jair Bolsonaro a partir do retorno dele ao Brasil, hein? A ideia é que ele entre de cabeça nas eleições municipais? O objetivo é que ele seja, digamos assim, um grande garoto propaganda das eleições municipais do PL, partido dele, já para o ano que vem. Mas esse trabalho não espera o ano que vem para começar, não. Ele já começa nesse ano. A ideia é que o PL, que hoje tem algo em torno de 330 deputados pelo Brasil, consiga eleger pelo menos 1.000 no ano que vem. Ou seja, praticamente vai triplicar esse número. E para isso conta com Jair Bolsonaro, passeando pelo Brasil, peregrinando cidades ao lado dos candidatos do partido em várias localidades, especialmente nas cidades com menos de 250 mil habitantes, onde um político pode se eleger sem a necessidade de um segundo turno. Então a ideia do partido é que ele realmente peregrine todo o país, peça votos, se torne um grande cabo eleitoral de políticos regionais que não foram tão bem recebidos por ele nas últimas eleições, em 2020, ele não se envolveu muito nas eleições municipais, mas agora ele deve realmente botar a mão em todo esse projeto do PL. O que se sabe é que o partido já disponibilizou, melhor dizendo, o dinheiro do fundo partidário para que ele faça essa grande pelo Brasil e a oferta está na mesa. Mais uma vez, quando se fala de Bolsonaro, o elemento surpresa é sempre uma coisa importante e pelo plano, sem surpresa, é que as viagens do Brasil comecem por Maceió. Por que essa escolha da capital alagoana? A capital alagoana seria o primeiro destino de Bolsonaro nessa volta ao Brasil, não só a capital, mas todo o estado do Alagoas. Por quê? Tem um simbolismo muito grande. Maior é que a capital do Nordeste em que Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano passado. Então, digamos assim, o Pizarro, ao iniciar essa turnê por Alagoas, ele está, de certa forma, mostrando, acenando ao eleitorado nordestino que se preocupa com esse eleitorado, o qual ele foi acusado várias vezes de não dar tanta importância durante o seu mandato. Ele está literalmente no local dizendo que pretende, que tem um plano político para aquela região. E não é só em Alagoas, não. Eu conversei com algumas pessoas do PL, partido do Bolsonaro, nas últimas semanas, e depois de Alagoas, a intenção é que ele centre as suas atividades na Baixada Fluminense. Por quê? Vamos lembrar que o bolsonarismo surge no Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense tem um número grande de prefeitos ligados ao político da direita e por isso ele deve centrar suas atividades também nesse local, justamente para que ele consiga reverter a rejeição à sua imagem no Nordeste e não perca, digamos assim, o domínio em seu principal campo político, onde nasce o movimento bolsonarista, que é no Rio de Janeiro. Já existem pesquisas sendo feitas pelo PL sobre que tipo de discurso o Bolsonaro deve adotar? O partido, nos últimos dias, nas últimas semanas, já encomendou pesquisa qualitativa junto ao eleitorado bolsonarista, justa para poder, digamos assim, modular o discurso do ex-presidente na volta ao Brasil. A expectativa até o momento é que ele centre esse discurso justamente na rejeição ao petismo, que ele esteja durante todo o momento enaltecendo os pontos, digamos assim, controversos, menos populares do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, e que com isso ele consiga arregimentar mais apoios nas regiões que visitar. Certo, é claro, é que ele vai investir bastante na narrativa da pauta conservadora, a pauta da família, a pauta dos costumes, digamos assim. E em torno dessa agenda conservadora, ele vai conseguindo se manter vivo, se manter ativo diante do eleitorado. O entorno de Bolsonaro tenta proteger a ex-primeira-dama, dizendo, olha, ela não sabia disso. E isso tem uma finalidade política também. Qual que é? Como o Bolsonaro está muito complicado do ponto de vista
político, por causa das questões na justiça, toda a polêmica, inclusive essa das joias, eles tentam fazer com que Michele Bolsonaro fique um ativo político eleitoral para eventuais voos, né, em próximas eleições. Qual o papel da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que até já foi ventilada como uma possível candidata à presidência pelo PL? Pois é, essa é uma pergunta para a qual ainda não se tem assim uma resposta exatamente certa. O que se sabe é que a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama da República, hoje ocupa a liderança do PL Mulher, ou seja, ela vai estar com Jair Bolsonaro nessas viagens pelo país. Ela vai ter um papel muito importante, mas até o momento ela não é tratada como um ativo político, ela não é vista como uma potencial candidata a nenhum cargo. Até o momento, a expectativa é de que ela atraia mulheres a se filiar para o PL, esteja ao lado do marido atraindo o eleitorado feminino, mas a gente não sabe, durante o próximo ano, de que maneira vai passar a ser vista, se ela vai querer ser candidata. Nada é descartado no partido até esse momento. De onde é que vem o dinheiro para custear tudo isso, hein? O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, já disponibilizou o dinheiro do fundo eleitoral para que esse grande projeto de eleição de prefeito, capitaneado pelo Jair Bolsonaro, seja realizado no ano que vem. O plano já está traçado, mas tudo, é claro, depende da cabeça e da vontade do ex-presidente. Gabriel Saboia, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho por aí. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.